qualquer ponto do espaço aqui onde você tiver um observador recebendo essas ondas, elas vão chegar com o mesmo comprimento de onda, né? Consequentemente, com a mesma frequência, porque esse observador, essa fonte, né, ela vai estar parada, emitindo ondas de forma isotrópica, igual, né, em todas as direções. Agora, se essa fonte começa a se mover numa certa direção, né, então, se você tomar pontos diferentes do espaço, aqui no entorno dessa fonte, cada ponto vai ter um comprimento de onda específico, né, associado a esse ponto onde o observador está colocado. E aí, consequentemente, a frequência também vai ser diferente para cada ponto do espaço. Isso porque a gente sabe que frequência e comprimento de onda estão amarrados, né, pelaquela equação fundamental de ondas lá. A velocidade de propagação da onda é o comprimento de lambda, ou o comprimento de onda, ou lambda, né, multiplicado pela frequência. Tá? Então, aqui, ao longo dessa linha reta, a gente tem dois observadores. Tem um observador B e tem um observador A. Tá? Como o movimento dessa ambulância que está produzindo essas ondas é no sentido de se aproximar do observador B, significa que esse observador B vai receber ondas com comprimento de onda menor. Ao lambda, a distância entre duas frentes de onda aqui para o B é menor, né, se você comparar com o outro observador A, né, que em relação ao qual essa fonte está se afastando. Tá? Então, como esse observador B recebe ondas com comprimento de onda menor, esse lambda é menor, significa que a frequência é maior. Tá? Então, essa ambulância está emitindo ondas com uma frequência própria da fonte, né, com a frequência própria da ambulância, mas a frequência que está chegando nos observadores não é a mesma, tá? Então, essa pessoa aqui, que está nesse ponto, né, um ponto onde a fonte está se aproximando, essa pessoa vai receber ondas com a frequência mais alta do que essa fonte, do que a frequência que a ambulância está emitindo. Enquanto que essa pessoa aqui, esse observador A, vai receber ondas com a frequência menor do que a frequência emitida pela ambulância. É o que está escrito aqui, né, nesse resuminho. A frequência recebida por A, por esse observador, é menor do que a frequência emitida pela fonte. Enquanto que a frequência recebida por B, esse observador aqui, é maior do que a frequência emitida pela fonte. Tá vendo? Tudo isso porque está havendo movimento relativo aí, né, dessa fonte em relação aos observadores. Então, isso é o efeito Doppler, tá? É aquele efeito que ocorre em função de você ter um movimento relativo entre a fonte e o observador que está recebendo aí essa onda, tá? Então, quando a gente está na rua, né, às vezes você está parado num banco da praça, ou então num ponto de ônibus, e aí passa uma ambulância. Você vê a ambulância se aproximando. Enquanto a ambulância se aproxima, você sente o som que ela está emitindo muito agudo, né? Porque enquanto a ambulância está se aproximando de você, ela está emitindo ondas para você com um comprimento de onda pequeno, consequentemente com a frequência alta. A gente sabe que a frequência alta está associada ao som agudo, né? Então, enquanto você está ouvindo a ambulância chegar para perto de você, você vai estar recebendo ali uma onda sonora com uma frequência bem aguda, né? Com um som bem agudo. E aí, quando a ambulância vai embora, você já percebe aquele som mais grave, né? Isso porque, a partir do momento que a ambulância passa por você e começa a se afastar, você deixa de ser um observador do tipo B e passa a ser um observador do tipo A, se for comparar com essa figura aqui, tá? E aí, o que vai acontecer é que aquele som vai começar a ficar grave, né? A partir do momento que a ambulância passa por você, tá? Então, a relação entre a frequência que o observador recebe e a frequência que a fonte emite é dada por essa formulinha aqui, né? A relação entre as duas frequências, aquela que é natural da fonte, né? Ela produz, e a frequência que o observador vai receber, tá? Então, o que é esse S
OB aqui, né? Velocidade do som em relação ao objeto, né? Velocidade do som em relação à fonte. Isso aqui é o que a gente chama de velocidade relativa, tá? Então, você pega a frequência que o observador recebe, divide pela velocidade relativa do som em relação ao observador, isso tem que ser igual à frequência que a fonte emite, dividido pela velocidade relativa do som em relação à fonte, tá? Então, para a gente poder estudar essa formulinha aqui, né, é uma expressão matemática simples, né? O que é complicado, a gente vai ver isso nos exemplos daqui a pouco, é interpretar os enunciados, né? Interpretar as informações que você tem nos enunciados. Tá? Então, o que é essas duas quantidades aqui, né? A velocidade relativa do som em relação ao objeto e a velocidade relativa do som em relação à fonte. A gente precisa entender melhor esse conceito de velocidade relativa, tá? Então, antes da gente continuar ou fazer exemplos sobre o efeito Doppler, a gente vai primeiro discutir essa questão aí da velocidade relativa, que é algo que a gente precisa estar conhecendo bem, para poder entender como é que funciona a relação entre as frequências, tá? Uma velocidade relativa, né, por definição, deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Tá, então, a velocidade relativa, por definição, é isso que está escrito aqui, né? A velocidade relativa entre dois movimentos é a medida da taxa de variação temporal da distância com que se afastam ou se aproximam os corpos em movimento. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, você tem um ciclista, que é que eu estou chamando de alfa, e aí esse ciclista ele se desloca numa pista, né, em linha reta, com a velocidade de 20 metros por segundo. Tá? E aí, no mesmo sentido, você tem um outro ciclista com a velocidade de 15 metros por segundo. Tá? Qual que é a velocidade relativa desses dois, entre esses dois objetos, né? Entre esses dois ciclistas? É a diferença. É como se um deles estivesse parado e o outro estivesse se deslocando com uma velocidade que é a diferença entre essas duas velocidades aí. Uma vez que elas estão no mesmo sentido, né? Então, a velocidade relativa vai ser a diferença, tá? Então, você pega a maior e subtrai dela a menor, tá? Então, essa velocidade ela pode ser de aproximação ou de afastamento, né? A depender de se o mais veloz está na frente ou está atrás, tá? Então, por exemplo, vamos supor que esse ciclista alfa aqui, ele está se deslocando com essa velocidade de 20 metros por segundo e ele está à frente do ciclista B, que se move a 15 metros por segundo. Essa velocidade relativa de 5 metros por segundo é uma velocidade relativa de afastamento, né? Eles estão se afastando. Isso porque aquele que é mais veloz, que tem mais velocidade, ele está na frente, tá? Agora, se você inverter as posições, vamos supor que o mais rápido é o que está atrás, tá? Então, essa velocidade relativa de 5 metros por segundo vai ser uma velocidade relativa de aproximação, tá? Então, a velocidade relativa, quando eu tenho dois objetos se deslocando no mesmo sentido, é sempre a subtração, tá? A maior velocidade menos a menor. Pode ser aproximação ou afastamento, a depender disso que eu expliquei aí agora. Tá? Se o mais rápido está atrás, então é uma velocidade relativa de aproximação. Se o mais rápido está na frente, então é uma velocidade relativa de afastamento. Tá? A mesma coisa acontece se os movimentos forem em sentidos opostos, que é o que se mostra aqui no segundo exemplo. Né? Você tem um carro A se movendo a uma velocidade de 50 km por hora, tá? Para a direita, e um carro B se movendo a 30 km por hora, só que para a esquerda. Eles estão vindo em sentidos opostos. Então, se eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa de um em relação ao outro não vai ser mais a subtração, vai ser a soma, né? Porque é como se um deles estivesse parado e o outro se aproximando com a velocidade que é a soma dessas duas velocidades, tá? Imagina que você está dentro do carro A, e aí você está indo em relação à estrada a 50 km por hora para frente, né? E aí, lá na sua frente, tem um carro B vindo na sua direção, né? Em relação à estrada, esse carro B tem 30 km por hora. E em relação a você, vai ter quanto? 80, né?
Porque ele está se aproximando como se você tivesse parado e ele tivesse vindo a 80 km por hora, tá? Então, quando o movimento é dado, né, o movimento relativo é em sentido oposto, né? Você tem um objeto A, um objeto B se movendo em sentidos opostos, logicamente que a velocidade relativa tem que ser a soma, tá? Da mesma forma que se estiverem se movendo no mesmo sentido, a velocidade relativa tem que ser a subtração, tá ok? E assim como no primeiro caso, nesse segundo caso aqui, essa velocidade relativa pode ser tanto de aproximação, né, como nesse exemplo que eu acabei de mencionar aí, como pode ser também uma velocidade de afastamento. Tá? Imagina que ao invés deles estarem em pontos, né, distantes, se aproximando, eles estejam partindo inicialmente de um mesmo ponto e se deslocando em sentidos opostos. Tá? Logicamente, você está tendo aí um movimento de afastamento, né? E a velocidade relativa, nesse caso, também é a soma. Tá? Então, esse conceito de velocidade relativa, ele é importante para a gente poder fazer aí as contas, né? E resolver os exemplos, os exercícios em que a gente vai tratar de efeito Doppler, tá ok? A diferença é que a gente vai estar falando de movimento relativo do som em relação à fonte, ou então do som em relação ao observador. Não são mais dois objetos físicos, né? Como acontecem aqui nesses dois exemplos que eu dei para a gente entender a ideia de velocidade relativa, tá? Então, a gente vai estar tratando da velocidade relativa do som em relação a um certo observador e da velocidade relativa do som em relação a uma fonte que está emitindo a onda, tá? Aqui tem um exercíciozinho que eu deixei, né, mais para a gente interpretar isso mais numericamente, né? Então, você tem aqui no exercício diz o seguinte, ó, se João dirige seu carro da cidade A com destino à cidade B, que fica a 360 quilômetros, e José vai de moto da cidade B à cidade A pela mesma via, né? Quanto tempo eles levam para se encontrar? Então, para você resolver esse problema, você pode usar a ideia de velocidade relativa. Ó, a velocidade de João em relação à via é de 80 km por hora. E a de José é de 100 km por hora. Tá? Como é que eu faço para determinar o tempo que eles vão levar para se encontrar? Tá? Você pode pensar da seguinte maneira. Você faz de conta, né? Você supõe que essa pessoa aqui, né, que está partindo da cidade A, vai ficar parado na cidade A. E o outro está vindo com a velocidade que é a soma das duas. Tá? Então, esse movimento aí, de A indo em direção a B e de B vindo em direção a A, cada um com uma velocidade, pode ser interpretado da seguinte maneira. Você pensa no seguinte, João, que está em A, vai ficar parado, e o José, que está vindo de B para A, ele vai vir com a velocidade que é a soma das duas velocidades, 180 km. Tá? Então, se a distância é de 360 e tudo se passa como se José tivesse vindo a 180 km por hora, até que ele se encontre, vai passar 2 horas, né? Que é o tempo aí correspondente a José sair de B e chegar em A, ou seja, percorrer essa distância de 360 km. Tá? Então é assim que funciona a velocidade relativa, e a gente pode agora, né, para entender melhor esse conceito de efeito Doppler, né, avaliar aqui um exemplo. Tá? Então essas questões sobre efeito Doppler, elas são difíceis, elas são difíceis, não é nem pela matemática, né? A parte da conta em si é bem simples. O que é difícil nessas questões é a interpretação, porque esse assunto ele dá margem a umas interpretações bem complicadas mesmo. Tá? Então, esse primeiro exemplo diz o seguinte, ó, uma sirene emite um som de 1000 Hz. Então, essa frequência aqui é a frequência natural da fonte. Ela vai emitir sempre essa frequência de 1000 Hz, né, a sirene. Tá? E move-se de você para uma rocha a velocidade de 10 metros por segundo. Então, a sirene está se afastando de você. Essa informação não está explícita no texto, né? Mas você infere isso, porque se
a sirene está indo de você para a rocha, tá? Significa que essa sirene está se afastando, tá? Então, a velocidade relativa, né, se você for fazer a velocidade relativa da fonte em relação ao som, aí no caso, né, você vai ter que somar, porque o som emitido pela sirene está vindo para você, já que você é o observador, né, enquanto que a sirene está indo no sentido oposto, tá? Então, a sirene está caminhando para um lado e o som que o observador está recebendo, que é você, está vindo para o outro lado. Então, qual que é o movimento relativo entre o som e a fonte aí? É o movimento relativo de afastamento, né? Onde um vai para um lado e o outro vai para o outro. Ou seja, a velocidade relativa tem que ser a soma, igual foi nesse segundo exemplo aqui que eu dei, no caso aí do carro, né? A 50 km e a 30 km por hora. Tá? Então, ó, uma sirene emite um som de 1000 Hz e move-se de você para uma rocha a velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a frequência do som que você ouve proveniente diretamente da sirene em movimento? Tá? Então, tudo que a gente tem que fazer para resolver esse problema aqui, da letra A, é usar essa formulinha que a gente aprendeu, da lei de Doppler, aqui do efeito Doppler. Tá? Essa, né? Ou, equivalentemente, essa que está aqui embaixo. Elas são a mesma coisa, né? Então, eu vou precisar da velocidade relativa do som em relação ao observador, tá? Vou precisar da velocidade relativa do som em relação à fonte e vou precisar da frequência da fonte, que é dada aí no enunciado, são 1000 Hz, tá? Então, com isso, eu vou descobrir qual é a frequência que está chegando no observador, tá? Então, vamos fazer essa conta. Então, a frequência F, que a fonte emite, 1000 Hz. Isso aqui é tranquilo, está no enunciado, dado explicitamente no enunciado. Mas e a velocidade relativa do som em relação a você? Quanto que vai ser? Ó, você não está parado em relação à massa de ar, no qual o som se propaga? Né? Então, se você está parado em relação a essa massa de ar, logicamente que a velocidade do som em relação a você é a própria velocidade que o som tem nessa massa de ar, né? Que, como a gente sabe, é 340 metros por segundo. A gente assume como 340 metros por segundo, tá? Então, essa primeira velocidade relativa aqui, ela é muito simples. A velocidade do som em relação a você é a própria velocidade do som, já que você está parado em relação ao meio no qual o som se propaga, tá? Mas e a velocidade relativa do som em relação à fonte, que é essa sirene? Ó, o som não está vindo para você e a sirene está se afastando de você, então o som vai para um lado e a fonte vai para o outro. Por isso que a velocidade relativa tem que ser a soma das duas, tá? Então essa sirene está andando com a velocidade de 10 km por hora, o som se propaga a 340, então a velocidade relativa do som em relação à fonte é 350, né? É só somar as duas. A velocidade do som para um lado, mais a velocidade da sirene para o outro lado, dá a velocidade relativa de 350 metros por segundo, tá? Então, qual que é a frequência que chega no teu ouvido? Vai ser FF, né? A frequência da fonte, 1000, multiplicado por essa razão aqui, ó. A velocidade relativa do som em relação a você sobre a velocidade relativa do som em relação à fonte, tá? Então, quanto que vai dar essa divisão? 340 sobre 350. Dá um númerozinho aí, quase 1, né? Aproximadamente 1, um pouquinho menor do que 1, e quando você multiplica por 1000, dá 971 Hz, tá? Então, você observa o seguinte, ó. A fonte está emitindo 1000 Hz, mas como essa fonte está andando em relação a você, que é o observador, então está acontecendo o efeito Doppler, consequentemente, a frequência que chega no teu ouvido não é a mesma frequência de 1000 Hz que a fonte emite, né? Aliás, é uma frequência menor do que 1000 Hz. Por que menor? Porque a fonte está se afastando. Então, se a fonte está se afastando, se a gente for recordar lá daquele exemplo do carrinho desenhado, né? Ó, se a fonte está se afastando, você é um observador do tipo A, aqui, ó. A onda que está chegando para você está com um comprimento de onda esticado, né, aumentado. Consequentemente, a frequência tem que ser diminuída, né? Que é o que a gente observa aí no resultado que a gente teve.
tá? Então, a frequência, ela foi diminuída, tá? E aí, com isso, a gente pode responder essa pergunta que é feita aqui no final, ó. O som que o observador recebe nessa letra A, ele é mais agudo ou é mais grave do que o som emitido pela sirene? Ó, como a frequência é menor, consequentemente, o som é mais grave, né? A gente aprendeu na aula passada que essa coisa de grave e agudo, né, a altura do som, está associada à frequência. Quanto maior a frequência, mais alto, mais agudo. Quanto menor a frequência, mais baixo, mais grave. Tá? Então, o som que esse observador aqui da letra A vai estar recebendo, ele é mais grave do que o som emitido pela sirene, porque a frequência ela diminui. O movimento relativo, né, da fonte em relação ao observador é um movimento de afastamento, eles estão se afastando. Por isso que acontece essa diminuição aqui no valor da frequência, tá? E aí a gente tem uma letra B aqui ainda para responder, né? Essa letra B, ela aparentemente complica um pouco mais, né? Que ela diz o seguinte: qual é a frequência do som que você ouve proveniente da rocha, tá? Então a sirene emite um som no ar, esse som, parte dele vem diretamente para você, que foi esse que a gente analisou aqui na letra A, né? Mas uma parte desse som, né, também vai se chocar lá na rocha, vai refletir e vai voltar. Tá? Então, na letra B, eu quero saber qual que é a frequência desse som que bate na rocha e retorna para você. Tá? Não é mais aquela frequência que a gente calculou na letra A, que vinha diretamente da fonte. Tá? Então, são situações diferentes aí que a gente tem na letra A e na letra B. Tá? Então, como é que eu faço para analisar essa frequência? A frequência do som que bate na rocha e reflete e vem para você. Ó, essa frequência que a gente recebe da rocha, né, naturalmente é a mesma frequência que a rocha recebe diretamente da fonte. Tá? Porque a frequência, né, da onda que bate na rocha e vem para você é a mesma, né? A frequência que chega na rocha e a frequência que a rocha emite não pode ser diferente, né? Você está parado em relação à rocha, né? Os dois estão parados, então aquela frequência que a rocha recebe da sirene, né, é a mesma frequência que a rocha emite para você, tá? Então, no final das contas, o que eu quero saber aqui na letra B é qual é a frequência que a rocha vai estar recebendo diretamente dessa sirene aí, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma avaliação do mesmo tipo que a gente fez aqui agora, só que agora observando, né, a rocha como... Agora, nessa letra B, a rocha é o observador, tá? Então, vamos fazer as contas aqui. A frequência emitida pela fonte continua sendo a mesma, né, 1000 Hz, tá? E a velocidade relativa do som em relação à rocha tem que ser quanto? 340, né? Porque a rocha está parada em relação à massa de ar. E o som se propaga nessa massa de ar. Então, a velocidade relativa do som em relação à rocha é a própria velocidade do som, tá? E qual que é a velocidade relativa do som emitido pela fonte, né, em relação à fonte, né, no observador, que agora é a rocha, né? Eu estou sentado na rocha lá e estou observando a sirene chegar, né, vir até mim, tá? Então, a velocidade relativa é uma velocidade de aproximação e a gente tem que fazer a subtração, né? Por que a gente tem que fazer a subtração nesse caso? Porque o som está vindo no mesmo sentido da fonte. Tá? Então, a velocidade do som em relação à fonte vai ser a velocidade do som, 340 metros por segundo, menos a velocidade com que essa fonte aí está se deslocando. Tá? Então, esse sinal de menos aqui vem do fato de que nessa letra B, a gente está olhando o som e a fonte indo no mesmo sentido. Tá? Por isso que entra o sinal de menos. E aí, quanto que vai dar essa velocidade relativa? 340 menos 10 dá 330. Tá? Então, a velocidade relativa do som em relação à rocha é 340,
velocidade relativa do som em relação à fonte, 330, tá bom? E aí, quanto que vai dar a frequência que a rocha recebe? É a frequência natural emitida pela fonte, multiplicado por essa razão, né? É a velocidade do som em relação à rocha, dividido pela velocidade do som em relação à fonte, tá? Então, você observa que esse número aqui, ó, ele é um pouquinho maior do que 1, né? 340 dividido por 330 vai dar bem perto de 1, mas um pouquinho maior do que 1. E aí, quando você multiplica por 1000, dá um número um pouquinho maior do que 1000, 1030, tá? Então, essa é a frequência que chega na rocha, né? Consequentemente, é a mesma frequência que você recebe do som que é refletido na rocha e vem para você, tá? 1030. E por que a frequência aqui é maior do que a frequência natural emitida pela fonte? Porque agora o observador é um observador que observa a fonte se aproximar, né? Ou seja, se a gente for comparar com essa figura aqui, ó, é um observador do tipo B, tá? Você está observando a fonte se aproximar. Então, o comprimento de onda vai diminuir, né? Vai ser comprimido. Consequentemente, a frequência tem que ser maior do que aquela emitida pela fonte, tá? Então, a frequência na letra B ela é maior do que a frequência emitida pela fonte. Sendo a frequência maior, qual que é a consequência disso? Em termos de ficar mais grave ou mais agudo, né? Uma vez que a frequência que a rocha recebe é maior do que a frequência natural emitida pela fonte, significa que na rocha vai chegar um som mais agudo, tá? Chega um som mais agudo, certo? Então, vocês estão percebendo aí que esse tipo de questão aqui que envolve efeito Doppler é uma questão onde a matemática, né, a parte operacional é muito simples, né? A gente faz conta de somar, subtrair, dividir, não tem nada de complicado na conta. O que é difícil nesse tipo de questão é a leitura, é a interpretação do texto, né, para você saber se tem que somar ou se tem que subtrair, né, as velocidades aqui para ter a velocidade relativa, tá certo? Lembrando que se o movimento da fonte em relação ao observador é um movimento de aproximação, então a frequência que o observador recebe tem que ser uma frequência maior do que a fonte emite, tá bom? Sempre. E se o movimento da fonte em relação ao observador for de afastamento, então o observador tem que receber uma frequência menor do que a frequência que a fonte emite. Então, esses dois aí, os únicos dois paradigmas aí do efeito Doppler, né? Então, aqui a gente tem um segundo exemplo, ainda sobre efeito Doppler, né? É o seguinte, ó, dois carros, né, A e B, se deslocam no mesmo sentido, com velocidade VA igual a 20 metros por segundo e VB 30 metros por segundo. O carro B, de maior velocidade, está atrás do carro A, tá? Então, que tipo de movimento relativo que vai acontecer entre esses dois objetos? Se o de trás tem uma velocidade maior do que o da frente, então, logicamente, esses dois objetos eles estão se aproximando, né? Eles estão chegando perto um do outro, tá? E a velocidade relativa é a diferença. Por quê? Porque eles estão indo no mesmo sentido, tá? Mas quando eu faço a conta do efeito Doppler, eu tenho que olhar para a velocidade relativa não em relação ao observador e à fonte, né? Mas em relação ao som, tá? Então, o carro B, de maior velocidade, está atrás do carro A. Qual é a frequência percebida pelo motorista do carro B quando o motorista do carro A aciona a sua buzina com frequência F0? Então, ele não deu um valor específico, né, um valor explícito para a frequência, ele disse apenas que a frequência é F0. Tá? Então, eu tenho que saber qual que é o valor da frequência, né, que o motorista do carro B vai receber daquele carro A, né, considerando que a frequência que o carro A emite é uma frequência F0. Tá? Então, qual que é a velocidade relativa do som
emitido lá pelo carro A em relação ao carro B, que é o observador. Essa velocidade relativa é uma velocidade que é dada pela soma, né? Imagina só, você tem lá o carro A na frente, emitindo um som. O carro B está atrás, tá? Ele está atrás, vindo na mesma direção do carro A. Tá? Então, aquele som emitido pelo carro A está se deslocando para trás, enquanto que o carro B está indo para frente, certo? Por isso que a velocidade relativa do som em relação ao carro B é a soma, é dado pela soma. Então, como o som se propaga no ar a 340 metros e o carro B está se deslocando a 30, então a velocidade relativa do som em relação ao carro B vai ser a soma 370, tá? E aí, qual é a velocidade relativa do som em relação à fonte, ao carro A? Também é soma, né? Por que é soma? Porque o carro A está indo para frente e o som está vindo para trás. O carro B que está recebendo essa onda está lá atrás, tá? Então, o som vai para um lado e o carro B, aliás, o carro A vai para o outro. Por isso que a velocidade relativa também é dada pela soma. Tá certo? Então, você vê que nesses dois casos, as velocidades relativas são a soma. Tá? E aí, qual que é a frequência que o observador vai receber? Vai ser a frequência F0, emitida pela fonte, né? Multiplicado por essa razão. Tá? É sempre a velocidade do som em relação ao observador sobre a velocidade do som em relação à fonte. Tá? Então, nesse caso aqui, 370 sobre 360. Que dá um número aí um pouquinho maior do que 1, né? Consequentemente, a frequência que o observador recebe é um pouquinho maior do que a frequência emitida pela fonte. Tá vendo aqui, ó? 1,03, né? Então, é um pouco maior do que 1. Tá? Ou seja, por que a frequência observada pelo carro B é maior do que a frequência emitida pelo carro A? Porque o movimento relativo entre esses dois objetos é de aproximação. Então, sempre que o movimento relativo é de aproximação, a frequência que o observador vai receber é maior do que a frequência que a fonte vai emitir. Que é o que a gente observa, né? Se a gente, de novo, voltar lá na nossa figurinha, o que a gente observa aqui para o observador B, tá? Toda vez que o movimento é de aproximação, o comprimento de onda é menor, né? Consequentemente, a frequência é maior, tá? Aí fica como exercício, né? Uma maneira de vocês treinarem, fazer o contrário, né? Vamos testar o seguinte, agora eu vou colocar o carro mais veloz na frente do carro mais devagar. Aí o movimento relativo vai ser de afastamento. Vocês vão ver que a frequência que o observador vai receber vai ter que ser um pouquinho menor do que F0, tá? Porque quando o movimento é de afastamento, o comprimento de onda estica, né? Consequentemente, a frequência diminui, tá? Então, façam esse exemplo aí, como exercício, tá? Para vocês treinarem. Coloca agora o carro mais veloz na frente e o carro mais devagar atrás. Ou seja, simplesmente você muda o valor da velocidade de B com A e de A com B, tá? E vê quanto que dá a frequência em termos de F0. Você vai ver que vai dar um número um pouquinho menor do que 1 vezes o F0, tá? Tudo bem? Eu acho que esses dois exemplos aqui, pelo menos para hoje, é o suficiente para a gente ter uma ideia, né, de como que funciona o efeito Doppler, tá? Então, tem exercícios disso naquela lista que eu passei, está na quarta lista, né? Então, vocês podem dar uma olhada nos exercícios. Na aula que vem, da terça-feira, a gente vai discutir os exercícios da lista 4, sobre efeito Doppler, tá bom? Hoje, só para finalizar, né, a gente pode discutir uma consequência interessante aqui do efeito Doppler, que é o seguinte. Vamos, de novo, olhar para essa figura, né? Ela é simples, mas ilustra bem aí o que a gente quer entender, né? A gente está vendo, né, que quando você tem um movimento relativo entre a fonte e o observador,
se esse movimento for um movimento de aproximação, né, se eu estiver olhando para esse observador aqui, o que vai acontecer é que esse comprimento de onda ele vai diminuindo, né? E aí, conforme eu aumento a velocidade da minha fonte, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Ele vai diminuir cada vez mais, né? Vai chegar uma hora que essa velocidade vai ser tal, né, que o valor de lambda vai ser zero, né? Vamos supor que esse objeto aqui, a fonte, comece a se mover com uma velocidade muito alta. O que vai acontecer? Esse comprimento de onda vai diminuir. Se essa velocidade for aumentando, vai chegar uma hora que esse lambda vai valer zero, né? Ou seja, essa fonte está produzindo ondas e essas frentes de ondas estão se superpondo, né? Estão se acumulando aqui na frente do objeto que está se movendo, né? Produzindo essa onda sonora aí, né? E aí, se esse objeto passar um pouquinho dessa velocidade, acontece uma coisa muito, muito interessante, né? Quem consegue fazer isso são os aviões, né? Os aviões supersônicos. É o que está representado bem aqui nessa figura, tá vendo? Ó, o avião, ele está uma certa velocidade, uma velocidade relativamente baixa, e daí as frentes de onda elas ainda não estão se acumulando, né, uma em cima da outra. Mas se esse objeto for ficar cada vez mais rápido, cada vez mais veloz, essas paredes aqui, né, das circunferências vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, vai ficar algo parecido com isso que está desenhado aqui na segunda figura, tá vendo? E aí aqui, nessa região, você tem uma concentração de energia ali muito alta, né? Porque essas frentes de onda conduzem energia. Se você for superpondo essas frentes de onda, você vai acumulando energia ali naquela região, né? E daí, se o avião passar um pouquinho dessa velocidade, ele vai romper essa película de energia aqui, né? E aí vai acontecer algo do tipo que tá aqui nessa foto daqui de baixo, né? O avião ele vai romper, o que a gente fala de romper a barreira do som, tá? Então, quando isso acontece, o que está acontecendo aí é um rompimento da barreira do som, né? A gente tem até um videozinho aqui para ver, de uns 10 segundos, que mostra isso acontecendo. Olha, agora, o avião está vindo, tem uma explosão também, e aí forma essa névoa em torno do... Acho que é porque o vídeo está ligado, está ruim. Ó, tá vendo? Forma uma barreira, o avião passa da velocidade do som e rompe aquela barreira. O que acontece aí é na velocidade do som, né? Que é 240 metros por segundo. É algo em torno de 1.200 km por hora, tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que o avião fez o Mach 1, né? Mach 1 é quando ele pega a velocidade do som pela primeira vez. Então, quando o avião está vindo com a velocidade mais baixa do que 340 metros por segundo, e se essa velocidade estiver aumentando, daí vai acontecendo esse acúmulo, né? Quando o avião passa de 340 metros por segundo, ele rompe essa barreira de energia, e ele fez o Mach 1, né? Atingiu o Mach 1, né? Rompeu a barreira de energia, aí dá esse estrondo e forma essa película aqui, parece uma nuvem, né? No entorno do avião. Né? Onde se aplica também o efeito Doppler é na astronomia, né? A gente pode usar o efeito Doppler para entender o movimento relativo, por exemplo, entre duas estrelas, ou então para saber se uma estrela está se aproximando ou se afastando a partir da luz que ela emite, tá? Porque vamos supor que a estrela precise emitir, né, pela composição dela, uma luz verde, tá? O natural daquela estrela é emitir uma luz verde. E daí a gente vê aquela estrela emitindo uma luz vermelha. A luz vermelha está associada a uma frequência mais baixa, tá? Então, com isso, a gente pode concluir que a estrela está se afastando, tá? Porque
Se o natural é emitir uma luz verde e a gente está vindo vir uma luz vermelha, então a luz vermelha, como está associada a uma frequência mais baixa, a gente vai poder concluir que essa estrela está se afastando pelo mesmo motivo, né, disso que a gente acabou de discutir aqui para a onda sonora, né? Quando o objeto se afasta, a frequência diminui, tá? Então, a gente vai estudar ainda o espectro da luz, né, das ondas eletromagnéticas, e a gente vai ver que na região do visível, a luz de menor frequência é a luz vermelha, tá? A luz verde, ela está associada a uma frequência mais alta. Então, se, por exemplo, o que se espera da estrela é que ela emita para a gente uma luz verde, e a gente vai estar vendo uma luz vermelha, então ela vai estar emitindo uma frequência, né? A frequência que está chegando na gente é menor do que aquela que se espera. Então a conclusão é que a estrela, assim como a ambulância, né, ela está se afastando, né? Então, quando a gente for falar de espectro das ondas eletromagnéticas, a gente pode comentar sobre isso de novo. Tá certo? Alguma dúvida aí sobre isso? Esse assunto realmente ele é interessante mesmo. Tem também a aplicação na medicina, né? Você pode fazer ultrassonografia com efeito Doppler, né? A ultrassonografia é um processo onde você forma imagem, né? A partir da reflexão de ondas sonoras, e aí com o efeito Doppler, você consegue melhorar a formação do diagnóstico por imagem, né? Você consegue perceber coisas se movimentando, por exemplo, o fluxo sanguíneo e tal, né? Você consegue descobrir, inclusive, para que lado que está indo, né, o fluxo, e aí você potencializa lá a ação do, da ultrassonografia, né? Vamos vocês pegarem aí pelo menos a parte do início lá do conteúdo, dar uma lida, né? Vai tentando fazer os exercícios. Dos corpos para descobrir o tamanho dos objetos. Na astronomia, eles utilizam utilização das oscilações dos corpos para descobrir o tamanho dos objetos. Mas de que maneira? Não sei explicar isso. Eu não vou saber explicar aqui não, que tipo, foi um documentário que eu tinha visto há um tempo já. E eles utilizavam para ver tipo planetas que eram equivalentes ao tamanho da Terra e de Júpiter, mas que estavam a constelações e sistemas de outras distâncias, de distâncias muito grandes. E conseguiam Entendi. calcular o peso, o tamanho, e até das estrelas também, com a oscilação, porque enquanto o planeta ele faz a translação, meio que há uma gravidade dele puxando a estrela do sistema dele e a estrela puxando o planeta para si. Aí fica uma oscilação. Ah, entendi. Geralmente essas medidas astronômicas assim, elas são feitas todas por inferência, né? Você nunca consegue obter uma resposta direta. Você está sempre fazendo as medidas de forma indireta, né? Sim, É pela dificuldade de acesso, né? Então, na próxima aula, a gente vai ainda discutir o efeito Doppler, tá? A gente vai fazer mais exemplos aí sobre isso. E já na semana que vem também a gente vai entrar já na parte de onda eletromagnética. E aí na outra semana a gente vai fazer revisão de todo o conteúdo que a gente viu desde o início, tá? Com exercícios e tal. E aí, de repente, a gente pode abrir até o questionário que está na plataforma para tirar uma dúvida ou outra, tá? Então, se vocês puderem deixar aí uma tentativa para a última semana, os últimos dias aí da última semana, de repente pode valer a pena, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se não, por hoje a gente fica por aqui, tá? E aí na terça-feira a gente está de novo aí, firme e forte. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí do assunto, né? Porque é um pouco complicado mesmo de entender. É bem cheio de detalhes, né?
Eu só entendo mesmo depois que eu vejo a videoaula, imprimo tudo que você dá aí eu venho relendo, aí eu consigo entender. Fora disso, tipo assim, eu aprendo, mas só superficial. Mas é assim que funciona mesmo, tem que estar estudando, né, para aprender bem. Boa noite para todo mundo.